Vamos aí com mais uma ensinança, uma prédica, para conhecermos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos este ano em Hechos do Espírito Santo, não? Dando continuidade, mas hoje em especial vamos falar de la entrada triunfal de Jesus, não? La entrada vitoriosa, triunfal, porque é uma entrada vitoriosa em Jerusalém, quando Jesus entra. E hoje, domingo, é um dia, 2000 anos atrás, é o dia em que Jesus entra ali em Jerusalém. Então, vamos ler a palavra em São Mateus, capítulo 21, vou ler de versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se acercaram a Jerusalém e vieram a Betfagé, ao monte de los Olivos, Jesus enviou dos discípulos, dizendo-lhes: id a la aldeia que está em frente de vosotros, e luego hallareis uma asna atada e um polinho com ella. Desata-lhe e traíd-me-los. E se alguém os dijere algo, decide: el Senhor los necessita e luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumplisse lo dicho por el profeta quando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rei viene a ti, manso e sentado sobre uma asna, sobre um polillo, hijo de animal de carga. E los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. E trajeron el asna e el polillo, e puseram sobre eles seus mantos, e ele se sentou em cima. E a multitud, que era muito numerosa, tendia suas manos em el caminho, e outros cortavam ramas de los árboles e las tendiam em caminho. E a gente que iba delante e a que iba detrás aclamava, dizendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene em nome del Senhor. Hosana en las alturas. Quando entrou em Jerusalém, toda a cidade se comoveu, dizendo: quem é este? E a gente dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré de Galileia. Senhor Deus Padre Santo, Deus poderoso, toda a glória e honra é para ti, Senhor. Quero agora, Padre, me quedar muito, muito pequeno, para que tu palavra chegue, Senhor Deus, ao destino, chegue ao necessitado. Senhor Deus, eu necessito, Senhor Deus, de tu palavra. Necessitamos escutar e aprender de ti, ó Padre, nos fortalecer, ter conhecimento de tu palavra, ó Senhor Deus. Ajuda-nos, Padre Santo, a ter vitória, ó Deus, aqui na terra, porque, Senhor Deus, já estamos certos de nossa vitória em el cielo. Te damos graças, ó Senhor Deus, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Primeiramente, vimos Jesus Cristo chegando, não? Em Jerusalém. Ele sai ali de Galileia, passa por Jericó, passa por Betfagé, sim, ali que está, é bem abaixo, onde está o Monte de los Olivos, não? Tu miras assim, vê o templo, aqui o Monte de los Olivos, e aqui abaixo, onde chega aí Jesus Cristo. E Jesus ali pede uma asna, não? Então se pediu para dois discípulos ir buscar ali em Jerusalém, buscar as asnas para que ele pudesse entrar, não? Por quê? Porque tinha que cumprir com mais esta profecia. Mas que profecia? Esta que está em Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Aqui em Mateus 21, de versículo 5, já está dizendo que é: descia la hija de Sión, e aqui tu rei viene a ti, manso sentado sobre uma asna, sobre um polinho, hijo de animal de carga. Pero se vamos ali, em Zacarias 9:9 diz: alégrate mucho, hija de Sión, dá voces de júbilo, hija de Jerusalém. E aqui tu rei vendrá a ti, justo e salvador, humilde, e cavalgando sobre um asno, sobre um polinho, hijo de asna. Então, você está aqui, mais um cumprimento. Interessante que Jesus conseguiu cumprir com todos, não? Com todos
las profecias que estavam no Antigo Testamento. Que é isto? Que é cumprir com uma profecia? Estes são sinais. Sinais que o reino de Deus está sobre a terra. Hablamos de profecias, hablamos de maravilhas e hablamos de sinais. Que são os sinais? Este é o sinal para mostrar que Ele é Jesus, Ele é o Messias, Ele é aquela pessoa que estamos esperando. E Ele vino. Por quê? Porque se cumpriu mais esta profecia que estava em Zacarias capítulo 9, de versículo 9. Mas é interessante que vemos Jesus chegando. E por que Jesus não ocorreu um cavalo? Não? Por que não entrou com um cavalo, que é mais oponente? Não? Porque há um grande significado com a asna. Por quê? Porque Jesus não está chegando para a guerra, porque naquela época se usava cavalo, sentava, iam sobre o cavalo, as pessoas que eram para a guerra. ¿Sí? Os reis judíos, ¿sí? Desde Abraão, sempre sentado em asnas. ¿Por que asnas? Porque não um cavalo. Porque a asna traz o significado de paz. Então, o rei está em paz com seu povo. E aqui é o significado que Jesus é o príncipe de paz. É a palavra que nos ensina que Jesus é o príncipe de paz. ¿Sí? Bueno, esse é um significado. O outro, a profecia. ¿Sí? O outro, ¿no? A respeito de los reis. ¿No? Que em Juízes capítulo 5 e 10 diz: Abraão e Jacó montavam em burro. Os reis de Israel montavam nas asnas brancas. Ou seja, Jesus é o rei. Ele é o rei. Ele é o rei de Israel. Então, se ele é o rei de Israel, ele tem que montar em uma asna. Ele não tem que montar em um cavalo. Os cavalos montavam os soldados. Era assim a costumbre da época. Então, Jesus montou em uma asna. O significado de paz. Então, três coisas são importantes entender por que Jesus tomou esta decisão. E às vezes miramos e passa, não nos damos conta do grande significado que é. Havia um cumprimento da palavra. Os reis iam sobre a asna, ¿sí? E também este significado de paz que é a asna. Então, Jesus é o príncipe de paz. É ali que ele tinha que entrar. E por que triunfal? Porque Jesus cumpriu com a missão dele na terra, que era passar as boas novas, ensinar a cada um de nós. Agora ele vai para a parte vitoriosa, a parte final, que é o sacrifício vivo. Então ele passou 3 anos e meio para nos ensinar, para nos conduzir a Ele, para nos conduzir ao Senhor, para termos a salvação eterna. Isto é importante, esta decisão, amados. E vou dizer uma coisa para cada um de nós. Quantas vezes Deus nos chama para tomar uma decisão importante, uma decisão triunfal. Mas aquela decisão triunfal não é fácil tomar. Aquela decisão que vai nos dar a vitória é muito difícil tomar. Como foi para Jesus. Ele chegou na hora ali que ele questionou tudo isto. Não, ele chorava ali, lágrimas ali, sudava sangue. Por quê? Porque era uma situação difícil, era triunfal, era vitoriosa, mas é difícil de tomar. Hasta aí, Jesus nos ensina, na Semana Santa. Nos ensina a ser vitoriosos, a ter esta entrada vitoriosa daquilo que Ele espera de cada um de nós. Pero para tomar, para entrar em Jerusalém, para poder adentrar ali, tu não puedes entrar com um cavalo. Deus não nos chama para entrar com um cavalo. Ele nos chama para entrar em uma asna. Nos chama para entrar de maneira a nos prostrar, a ter paz em nosso coração. Sempre falamos de shalom. Shalom é paz. Hoje em dia se quedou mais, não, um olá,
¿no? Chao, ¿no? Porque cuando los judíos llegan para saludar es shalom, cuando se va también shalom, es así. Pero el significado de la raíz del shalom es paz, mesmo en las dificultades. Paz en las dificultades. ¿Por quê? Porque este Jesús maravilhoso que salvou nossas vidas é o príncipe de paz. Aquele que vino para nos trazer paz. Então devemos ter esta paz em nosso coração. Devemos ter esta paz por todo o que vamos fazer, de nossas decisões que temos que tomar. Por esta entrada triunfal, esta entrada vitoriosa que vamos lograr seguindo a Jesus, obedecendo ao Padre. O que Jesus estava fazendo? Estava indo para um sacrifício, para obedecer a Deus, para salvar nossas vidas. O que é que devemos fazer? Proclamar o Evangelho, entrar em Jerusalém, estar em Jerusalém, estar fazendo a vontade do Senhor, não? Para que o nome do Senhor seja estabelecido, esteja com cada um de nós, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. É necessário para que almas sejam salvas. O que é necessário? Caminhar em paz. Como vamos ter paz? Ter fé. Como vamos ter paz? Obediência. Seguindo obediente ao Senhor, vamos ter paz. Por mais que apareçam lutas, por mais que apareça dificuldade, porque sabemos que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Sabemos que somos vitoriosos. Sabemos que Deus está trabalhando e Ele está peleando por cada um de nós para que podamos ter paz, porque Ele é o príncipe de paz. E Ele quer trabalhar em nós. Pero muitas vezes, quando temos que tomar esta decisão triunfal, nos falta força. Porque é um momento difícil de decisão. Às vezes temos que tomar decisões em nossas vidas que não é a que queremos tomar, mas sim a vontade do Senhor. E se queremos ter vitória em Cristo, se queremos ser vitoriosos, porque a palavra diz que somos mais que vitoriosos, porque Cristo já morreu na cruz do Calvário. Então, para isso devemos obedecer, seguir com fé, seguir com esta paz em nosso coração, porque sabemos que mesmo que se levantem as lutas diante de nós, mesmo que a tempestade esteja ali, parece que o barco vai cair, vai hundir, sabemos que não vai. Já temos esta certeza que não vai, porque já somos mais que vitoriosos. Porque Cristo já salvou. Porque quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, que seria, depois da Semana Santa, não? Ele morre ali, rusgado, crucificado, morto, sepultado em viernes. Seria em viernes. Ou ele entra. Em viernes ele é sepultado. Domingo, ele consegue ali sair do inferno, porque ele estava com todos os nossos pecados. E vamos falar disso domingo. Então, se ele vai ali, consegue correr a chave de Hades. Aí tem controle da vida e da morte. Consegue nos dar a vitória. Porque ele tem a chave. Em Apocalipse diz que ele tem esta chave. Por quê? Porque ele foi ao inferno por nós. Nós que devíamos ir ao inferno. Pero ele foi ao inferno por nós, levando todos nossos pecados. Que é o que está em Isaías 53. Cargando todos nossos pecados. Pero conseguiu. Chegou lo mais fundo do que ser ali do inferno, pero conseguiu a chave para nos dar a salvação. Então, como temos esta salvação, já sabemos. Então, nós podemos caminhar de maneira triunfal em nossas vidas. Não temos que ter medo, amados, em tomar decisões importantes, decisões que vão cambiar toda a nossa situação, que vão cambiar toda a situação de nossas famílias, que vão bendecir toda a nossa família. Temos que tomar esta decisão. É isto que Deus está dizendo para nós hoje. Entrar, ter esta entrada triunfal, entrada vitoriosas, de uma grande bendição em nossas vidas. Qual é o projeto que tu tienes com o Senhor? Já apresentou tu projeto ao Senhor?
Este plan que tú tienes de tener algo, de lograr algo, de esperar algo, já puse em las manos del Senhor? Porque Deus está te chamando para entrar de maneira triunfal. Entrar de maneira vitoriosa. Deus está te chamando agora para entrar e ser vitorioso e vitoriosa em nome de Jesucristo. Não há que ter medo mais. Agora é que entrar em paz, em tranquilidade, porque Deus está operando, Ele que está trabalhando. Estamos falando de um Jesus que foi 100% homem, 100% Deus. Sofreu dolores como nós, tuvo as mesmas preocupações que nós, foi tentado como nós somos tentados até o dia de hoje. Quantas vezes queremos ir para a igreja e o inimigo trabalha de maneira para, não vá, dorme um pouco mais, não, espera um pouco, não hace falta ir agora, não sei o que. Sempre somos tentados por el inimigo. Queremos fazer algo em casa por nossa família, às vezes o inimigo, não, use esse dinheiro para outra coisa, não, para que vai bendecir tu família? Aproveita tu, porque tu és feliz, eu estou contigo, te ajudo, não, vai lá com tus amigos, não, eu estou ali, estou trabalhando, te ajudo ali com tus amigos, deixa a família para allá, não te preocupes com a família. Estamos sempre tentados. Jesucristo sofreu essas tentações, Jesucristo sofreu. Pero ele com a palavra de Deus, com a palavra, ele conseguiu huir de Satanás, fazer com que Satanás salisse de cerca dele. Porque ele tinha um objetivo, ele tinha que entrar de maneira triunfal em Jerusalém. Tinha que chegar este dia de entrada. E isso devemos estar preparados. Devemos estar preparados. Porque falamos de Jesus Cristo, o Cristo. Então, Jesus, não, é o Salvador, aquele que salva, não? É aquele homem. Este sim nasceu de Maria, não? Esse Jesus nasceu de uma virgem, nasceu de Maria, não? Daquela mulher que tinha que estar preparada para poder receber o Salvador, não? Pero ela não é a madre de Cristo, é a madre de Jesus, a madre terrenal. Pero Cristo é o ungido, é o Deus vivo em nós. E este Cristo que habitou em nós, em Jesus. Jesus Cristo, não? El Salvador ungido. El Salvador, aquele que tinha aquelas promessas de um nome que ia venir, que está em várias passagens aqui do Antigo Testamento, não, que vinha para salvar o Messias que estava para venir, pero Cristo é Deus, Ele é Deus em nós. Ele é aquele que vem para nos salvar. Então devemos entender isto. Se entendemos esse Jesus, Cristo, estamos tranquilos de nossa vitória, estamos tranquilos de las bendiciones, não solo de la salvación eterna, pero também de las bendiciones terrenales. Porque las aflições vienen, pero las vitórias também. Vienen las luchas, pero também vienen los logros. Vienen las dificuldades, pero llega também las bendiciones. E devemos estar sempre preparados para todo isto que Deus quer dar para nós. Como? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Porque é em Cristo que temos vitória. É em Cristo que conseguimos lograr as bendições do Senhor em nossas vidas. E devemos crer e estar em Ele. Foram 3 anos e meio do ministério de Jesus. Apontei aqui algumas coisas de milagros de Jesus, para poder acordar, por quê? Porque ele entra de maneira triunfal. Para entrar de uma maneira triunfal, é porque tu já está tendo vitória, é porque tudo já está se cumprindo. E isso temos que aproveitar para nossas vidas. Jesucristo hizo paralítico andar, cego ver, endemoniados ser sanados, enfermos, não? Endemoniados ser liberados de los demônios, enfermos ser sanados, muertos ressuscitar, calmar tempestade, secar higuera, transformou água
milagro em vino, pesca milagrosa, milagro de la multiplicação. Ou seja, todos os milagros, maravilhas e señales se cumpriram em Jesus. E há buenas novas do Evangelho de Cristo. Eu apontei algumas coisas. Ele diz que o reino de Deus está cerca. E está. Porque nós que temos que estabelecer agora. Digo que o arrependimento, devemos arrepender e crer no Evangelho. Devemos amar a Deus e ao prójimo. Habla a respeito da regra de ouro, que é fazer a los demás aquilo que queremos para nós. Quero ter uma igreja bendecida. Amém. Pero o que é que tu estás fazendo para que a igreja seja bendecida? Eu quero que minha família seja bendecida. Vale, pero o que é que tu estás fazendo para que tu família seja bendecida? Oração do Padre Nosso. Ensino sobre a fé em Ele, que é em Ele que vamos ter vitória. Jesucristo, durante esses 3 anos e meio, nos ensinou coisas maravilhosas e tremendas. 3 anos e meio. Foram 3 anos e meio de grande vitória. Nós devemos estar preparados para ler a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, estar preparados para entender este Evangelho, amados. Entender este Evangelho. Porque é o que nos dá vida, nos dá salvação, nos transforma a cada vez mais acerca de Cristo, nos ajuda a receber as bendições terrenais, aquilo que estamos esperando. Quantos estão sofrendo 1 ano, 2, 5 anos, porque não conseguem esta bendição? O que Deus manda dizer é: lê, estudia o Evangelho com calma, com carinho, porque de ali tu vai buscar tu vitória, aquilo que tu estás necessitando. Porque Jesus veio para nos ensinar, amados, nos ensinar a ter vitória. A vitória é completa para ti. É a vitória completa. Muitos têm dificuldade de chegar, é difícil estar na igreja, pero está. É uma guerra chegar, pero venceu. Entrou, é uma entrada triunfal por estas portas. Isto é vitória. Isto é sinal que já aprendeu alguma coisa. E que está já cerca de uma entrada triunfal, de algo que falta ali para complementar e ter uma vitória completa. Por isso vamos na igreja, por isso vamos buscar do Senhor, por isso vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Deus tem vitória para ti, amados. Este Jesus que Isaías diz que miramos ali e se via ele, não há formosura, não há beleza, não há nada. Este Jesus que quizás se víamos hoje, ele cambiaríamos, não, do outro lado de la calle, porque miraríamos assim, ¿qué? ¿No? ¿Quem é este homem? ¿No? Quizás se fuera hoje, estes 3 anos e meio de Jesus. Ou íamos ali só lá para ele, estão dizendo que estão operando milagre, deixa-me ver se é verdade. Vemos aqui esta entrada triunfal. Vemos aqui pessoas que rompendo as ramas do árvore e ponendo para que Jesus pueda passar ali, glorificando, exaltando o nome do Senhor. As pessoas ponendo seus mantos ali para receber o Rei de los Reis, o Príncipe de Paz. Porque esperam um grande milagre, esperam uma grande manifestação. Aqui este pueblo estava equivocado, mas nós não podemos estar, porque o que eles estavam esperando era um rei que chegava para guerrear contra Roma. Mas nós sabemos que isto não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é guerrear contra a sangue, contra a carne, e sim contra as hostes espirituais. Aí conseguimos reconhecer a Jesucristo chegando nesta área